Esse vídeo ele começa a introduzir os conceitos de circuitos em série. Logo após esse vídeo nós teremos aí a continuação normal da sequência de vídeos com os exercícios. Como esse assunto é um assunto bem interessante e bem elaborado, eu entendi que seria interessante colocar aqui uma introdução teórica antes de adicionar os vídeos com os exercícios. Então vamos começar falando dos elementos básicos de um circuito em série. Muito bem, nós temos as fontes de tensão que fornecem energia para o circuito através da corrente que vai ser uma consequência aí da pressão estabelecida por ela. Temos os resistores que por sua vez consomem a energia fornecida pela fonte. Lembrando que dessa forma aí nós vamos trabalhar considerando que a energia fornecida é igual à energia consumida, então nós vamos considerar inicialmente que não há perdas de energia no circuito. Então vamos aí falar também das grandezas básicas, pessoal. A primeira grandeza básica que eu quero introduzir para vocês vai ser a tensão, que estabelece uma pressão para que haja um fluxo de corrente pelo circuito. A segunda grandeza básica é a corrente. A corrente, como eu já tinha dito, ela vai ser uma consequência da pressão estabelecida. Então, por exemplo, nós temos uma fonte de tensão e um resistor em série. A fonte de tensão vai estabelecer uma corrente através do resistor, e quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente, porque a resistência vai ser o caminho por onde a corrente vai passar. Então, quanto maior a resistência, maior a dificuldade da corrente se estabelecer. A potência é uma grandeza muito importante, porque podemos analisá-la da seguinte forma. A fonte, quando ela vai fornecer energia para o circuito, ela realiza um trabalho para estabelecer a corrente no circuito, por exemplo. E se nós pegarmos o trabalho num determinado período de tempo e realizar a divisão, ou seja, a razão do trabalho pelo período de tempo, nós vamos ter a potência dissipada pela fonte. Qual a média da energia que passa num determinado período de tempo? Então a potência é mais ou menos isso. Em outros termos também, vamos considerar a energia consumida pelo resistor ou por algum outro elemento num período de tempo. Então podemos dizer que a fonte ela fornece uma energia, uma potência, que é a capacidade de fornecer energia por unidade de tempo, e o resistor da mesma forma, porém com a diferença que o resistor ele consome a energia. Algo interessante também para tratar em circuitos, já que estamos falando de circuitos em série, o que são os circuitos em série? Como podemos afirmar que um certo elemento está em série? Então, muito bem, pessoal. Vamos supor que nós tenhamos aí um resistor conectado a outro. Nós dizemos que o resistor está em série quando o ponto que conecta os dois resistores não está conectado a nenhum outro ponto do circuito, de tal forma que a corrente que passe pelos dois seja a mesma, pelo fato de não haver outro caminho para a corrente percorrer. Podemos considerar também, para exemplificar, uma fonte conectada em série com um resistor. A corrente que passa pela fonte tem que ser a mesma que passa pelo resistor, porque não há outro caminho que a corrente possa tomar para seguir o seu percurso, ou seja, só há um ponto de conexão entre os dois elementos, e esse ponto ele não está conectado a nenhum outro local do circuito. Muito bem. Agora falaremos sobre o comportamento da tensão em circuitos em série, pessoal. Então, para isso, vamos considerar que eu tenho uma fonte conectada a dois resistores. Então, vamos lá. A fonte ela vai se chamar E, por definição. Os resistores, respectivamente, irão se chamar R1 e R2. Vamos lá. Entre a fonte E e o resistor R1, considerando que a fonte E tenha 10 volts, o resistor R1 4 ohms e o resistor R2 6 ohms, entre a fonte E e o resistor 1, vemos aí que passa uma corrente pelo circuito, cujo sentido é o sentido horário, sabendo que ela é a mesma em todos os circuitos. Então vamos lá. Entre a fonte E e o resistor R1, só há um ponto de conexão,
e este ponto não está ligado, veja bem, esse ponto marcado aí como ponto A, em outro local do circuito. O mesmo vale para o ponto B e para o ponto C. Ou seja, os três elementos estão em série entre si. E por isso nós sabemos que a corrente que passa pelos três é a mesma, pessoal, a mesma corrente. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, só existe um caminho por onde possa passar a corrente. Então veja bem, que entre o ponto A e o C, nós temos 10 volts de tensão. Por quê? Porque o ponto A e o ponto C está localizado no mesmo local ou no mesmo potencial onde está localizado ou onde estão localizados os terminais da bateria. Então sabemos que do ponto A até o ponto C, de tal forma que R1 e R2 esteja entre esses dois pontos, há 10 volts de potencial, que é a mesma tensão da bateria. Muito bem. Outra coisa interessante que eu quero adicionar aqui no vídeo vai ser a marcação de sinais negativos e positivos nos elementos. A fonte ela já está marcada com isso. Por quê? Porque isso se chama polaridade do elemento. Então, o que acontece? A polaridade ela vai nos dizer, por exemplo, qual é o ponto de menor potencial e o ponto de maior potencial no elemento. Muito bem. Sabemos que a fonte, como é desenhada, é dois traços horizontais de tamanhos diferentes, paralelos um ao outro. O menor traço vai representar o menor potencial e o maior traço o maior, logicamente. Sabemos que no menor potencial nós temos, claro, uma energia menor. Sabemos que então, se compararmos o potencial maior com o menor, vai haver uma diferença de potencial. Então, a tensão ela também às vezes é chamada de diferença de potencial. Muito bem, e como acontece isso nos resistores? Bem, para os resistores, nós vamos entender que o sentido da corrente ela vai determinar a polaridade do resistor. De tal forma que quando nós temos uma corrente percorrendo um resistor, o local por onde ela entra vai ser considerado o ponto de maior potencial. O local por onde ela sai vai ser considerado o ponto de menor potencial. Todos esses conceitos aí reunidos nós podemos chamar de sentido de análise convencional. Por quê? Porque na verdade a corrente numa bateria real ela faz o sentido contrário. Mas para não trabalhar com valores negativos, nós vamos considerar que a corrente ela sai do terminal positivo da fonte, percorre o resistor e chega até o terminal negativo completando o seu percurso. Então, muito bem. E isso vai ser muito conveniente para nós quando formos analisar um elemento aí, um conceito que será introduzido futuramente, que se chama análise de circuitos ou de malhas fechadas. E vocês vão entender por que essa definição, essa convenção utilizada é muito importante. E agora nós vamos a mais um tópico muito importante para análise de circuitos, pessoal. Vamos ao comportamento da corrente. Então, muito bem. Para este exemplo, para este tópico, nós vamos considerar aí uma fonte com o nome de E, que é o nome genérico que nós utilizamos, e dois resistores, R1 e R2. Então, muito bem, a tensão estabelecida, ela vem de tal forma que vai cumprir o papel de pressionar cada resistência para estabelecer uma corrente em comum nos três elementos. Essa é uma das funções da tensão. E nós podemos ver que cada elemento já está com sua tensão nomeada e com a sua polaridade devidamente definida pelo sentido da corrente. Então vamos lá. Duas coisas interessantes aí para começar que eu quero falar para vocês. Primeiro, que eu já tinha dito que para elementos em série a corrente será a mesma. Por que isso? Porque só há um caminho possível por onde a corrente pode passar. Lembrando que um circuito ele se configura dessa forma, um caminho fechado por onde possa fluir corrente elétrica. Outra coisa interessante, pessoal, para estabelecer a corrente, se nós temos uma resistência, um caminho que oferece uma oposição à passagem de corrente, nós precisamos pressionar aquele elemento.
pressionando os elétrons que vão fluir pelo caminho, fazendo uma pressão, adicionando energia, vamos fazer com que haja movimento dos elétrons, causando o quê? Um fluxo de corrente elétrica. Mas e se, por exemplo, eu tiver duas resistências, e a resistência 2, por exemplo, for maior que a resistência 1, o que acontece? Muito bem, não seria coerente eu falar que a tensão, que a pressão nos dois resistores seria a mesma, porque se eu pressiono o resistor 1 com uma tensão e pressiono o resistor 2 com a mesma tensão, se o resistor 2 tiver um valor de resistência maior, a corrente no resistor 2 vai ser menor, porque a oposição vai ser maior para o mesmo valor de pressão. Então o que acontece? Se o resistor 2 ele for maior que o resistor 1, a pressão naquele elemento individual vai ter que ser um pouco maior do que no primeiro elemento. Para quê? Para que o conceito que eu tinha dito aqui para vocês, de que a corrente em elementos em série é a mesma, seja verdadeiro, pessoal. Então veja só que interessante, aquilo que eu tinha dito para vocês sobre a importância da polaridade, se eu analisar o circuito no sentido horário, passando pela fonte, depois pelo resistor 1, depois pelo resistor 2, eu vou ver que quando eu passar pela fonte, eu vou passar do terminal de menor potencial para o de maior potencial. Então eu vou usar essa analogia para entender que a fonte ela causa uma elevação de potencial no circuito. Enquanto isso, em R1 e R2, você vai ver que o sentido horário vai nos dar uma análise de cima para baixo. Bem, no resistor 1, eu vou passar do maior potencial para o menor. No resistor 2, a mesma coisa. Eu passo do maior para o menor. Ou seja, em R1 e R2, eu tenho quedas de potencial. E essas quedas de potencial, elas vão consumir a energia liberada pela fonte. Então, uma outra analogia válida para a equação que vai ser introduzida em seguida é que a fonte ela fornece energia e os resistores a consomem. Então é importante que vocês guardem essa informação para entender a lei de Kirchhoff das malhas, que vai ser introduzida logo após. Muito bem, o que diz a lei de Kirchhoff das tensões, né, como é conhecida? A lei de Kirchhoff das tensões ela nos diz que a soma algébrica das tensões num circuito fechado é igual a zero. Em outras palavras, isso afirma o que pra gente? Que o circuito ele é um circuito considerado perfeito, onde não há perdas principalmente, né? Essa é uma das principais bases para nossas análises, e que os resistores eles consomem toda a energia fornecida pela fonte, de tal forma que a soma de tudo isso vai ser igual a zero. Ainda temos alguma coisa interessante para discutir a respeito aí da introdução teórica aos circuitos em série. Muito bem. Um tópico muito importante para a análise de circuitos em série é a combinação de elementos. Então, o que é a combinação de elementos? Ou associação, como é chamada também? Bem, a combinação de elementos em série acontece quando nós posicionamos elementos configurados daquela forma que foi introduzido. De uma forma que haja um ponto em comum entre os elementos, um ponto de ligação, e esse ponto ele não pode estar ligado a nenhuma outra parte do circuito, porque se isso acontecesse, a corrente ela ia tomar outros caminhos diferentes, ela ia se dividir, então isso não ia se configurar uma associação em série, porque eu já disse para vocês que num circuito em série, a corrente que flui nos elementos que estão em série é a mesma. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha dois resistores configurados daquela forma como eu já tinha introduzido, na configuração em série. Para resistores em série, quando nós temos essa configuração e nós sabemos o valor das duas resistências, nós podemos falar que o circuito ele vai apresentar o mesmo comportamento se nós substituirmos essa combinação por uma outra que deixe o circuito mais simples. Então, o que eu quero dizer com isso? Dois resistores em série, eles podem ser substituídos na análise por um só resistor, cujo valor é a soma algébrica dos dois resistores em questão.
E isso vale para quantos elementos resistivos em série forem necessários. Se tivermos 3 elementos em série, como eu coloquei aqui, 3 resistores de 5 ohms, o resistor equivalente ele vai ser a soma algébrica dessas 3 resistências. Vale lembrar, pessoal, que cada resistência individual vai ter a sua tensão individual e, logicamente, se eu estou colocando um resistor para substituir os 3, para simplificar o circuito, a tensão desse resistor vai ser a soma das 3 tensões, porque nós consideramos o quê? Que o comportamento é igual de um terminal a outro, ou seja, do terminal do primeiro resistor até o terminal do último resistor. Então, dentro daquela configuração, o comportamento é o mesmo, não muda. Mas claro que, naturalmente, cada resistor ele vai ter a sua tensão individual, não vai ser mudado, até porque nós substituímos as 3 resistências, ou quantas forem necessárias, por uma só, com o objetivo de simplificar o circuito. Mas o circuito ele continua na sua forma natural. Depois que os valores que nós estamos à procura já tiverem sido encontrados, podemos voltar normalmente à configuração original para apresentar o circuito, seja qual for aí o seu objetivo. Então isso é bem interessante, porque 2 resistores em série, um de 10 e um de 5, por exemplo, eles resultam, para fins de análise, em um resistor de 15 ohms, mas eles não vão deixar de ser 2 resistores separados, cada um com seu valor individual. Muito bem, fontes de tensão conectadas em série. Vamos lá, para a fonte de tensão, nós temos 2 possibilidades. Na primeira possibilidade, as fontes de tensão, elas estão sendo ligadas aí com a mesma orientação, ou seja, com a mesma polaridade. As duas, se forem analisadas, vão causar elevação de potencial no circuito, caso ele seja analisado no sentido horário. Então, para fontes com a mesma orientação, o elemento resultante é uma fonte cujo valor é a soma algébrica dos 2 valores individuais de cada fonte. Na segunda possibilidade, nós podemos ter uma configuração com fontes de polaridades ou orientações diferentes. Então, nesse caso, nós vamos pegar a fonte de maior valor, pegar o valor maior, subtrair o valor menor do valor maior, sendo que o valor menor corresponde a outra fonte, e a fonte resultante ela vai ter o valor da diferença dessas 2 fontes. E a polaridade da maior fonte, ela vai prevalecer. Então, por exemplo, aqui nós temos uma fonte de 20 volts orientada para cima, né, vamos se dizer, e uma fonte de 5 volts orientada para baixo, ou seja, individualmente, cada uma ia pressionar, ia estabelecer uma corrente elétrica em um sentido diferente. Logo, a fonte resultante, ela preserva a polaridade da maior fonte e realiza a subtração. Neste caso, nós obtemos aí uma fonte de 15 volts. Então é isso aí, pessoal. Os temas básicos, os tópicos básicos a serem introduzidos nesse vídeo aí de introdução, de parte conceitual, são esses. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, porque sempre, em todas as semanas aí, estaremos colocando vídeos novos com assuntos novos. Lembrando que iremos abordar aí futuramente física e matemática também. Yeah!